entrevista de emprego é um momento importante na carreira de qualquer pessoa. Mas é aquilo, dá um frio na barriga pensar que você vai ficar frente a frente com um recrutador ou headhunter no momento decisivo para o seu crescimento profissional. É preciso se preparar para ter um bom desempenho na entrevista de emprego. Meu nome é Cássio Politi e é disso que nós vamos tratar hoje no podcast Robert Half Talks. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Para o bate-papo de hoje, eu tenho a honra de receber duas convidadas bastante especiais aqui da Robert Half. Começar cumprimentando a nossa estreante no podcast, a Laís Vasconcelos, que é Division Manager da Robert Half. Laís, muito bom ter você aqui. Seja bem-vinda e obrigado por bater esse papo com a gente. Obrigada, Politi. Obrigada a todos. E estou também muito animada para trocar com vocês hoje, viu? Legal. E completando aqui de volta, a Patrícia Alves ao podcast. Ela já participou com a gente aqui, já participou daquelas edições especiais, quando a gente reproduz o áudio de webinars, né? A Patrícia também esteve presente em alguns, mas está de volta aqui com a gente a Patrícia Alves, que é coordenadora de Relações Públicas da Robert Half. Patrícia, muito bom ter você aqui de volta. Obrigado novamente pelo seu empenho e pela sua contribuição aqui no podcast. Obrigada, eu que agradeço. Muito bom estar de volta. Obrigada, Laís, também por topar participar aqui com a gente hoje. É isso aí. E o tema que a gente vai abordar é um tema que eu acho que é crucial, né, na carreira das pessoas, que é participar da entrevista de emprego. É um momento crítico, né, para você conseguir um emprego, para você concretizar um plano, né, de carreira ali, passa pela entrevista de emprego. Laís, você tem experiência nisso, queria te perguntar, uma forma inicial assim, ou inicialmente perguntar o que faz uma pessoa, o que deve fazer uma pessoa quando vai para uma entrevista de emprego. Quais são os mais básicos do's and don'ts para essa pessoa? Então, acho que o primeiro ponto sobre a entrevista de emprego é a preparação, né? Eu acho que toda vez que a gente vai ficar frente a frente a um empregador, a uma nova oportunidade, é muito importante que a gente possua uma programação prévia, uma preparação, né? E aí essa preparação passa por diversos temas, ela passa por programação logística, de entender a forma como você vai ser entrevistado, se você vai estar sendo entrevistado pessoalmente, né? Organize-se em relação à logística, qual ônibus vai pegar, qual meio de transporte você vai utilizar para chegar até a entrevista, dominar o tempo para que você realmente não tenha atrasos, porque qualquer tipo de atraso ou qualquer tipo de ponto que te deixe fora da sua zona de conforto pode significar lá na sala de entrevista algum tipo de nervosismo, algo que te tire do eixo que não é adequado, né? A mesma coisa a gente pensa também quando a gente está falando do cenário de uma entrevista virtual, né? A mesma logística e organização também ela deve ser considerada para olhar os sistemas que você vai utilizar naquela entrevista, os aplicativos, tenha consciência de baixar antes esses aplicativos, né, e testá-los de forma anterior, né, e esteja com antecedência prévia de no mínimo 10 a 15 minutinhos em qualquer uma das hipóteses, sejam elas presenciais ou virtuais. Um outro ponto que eu acho que combina muito com essa preparação é a leitura, né? O conhecimento da onde você está indo, né? Para onde você está aplicando, quais são as atividades técnicas que a área está precisando, né? Que a empresa está buscando, mas principalmente também sobre a empresa, não só sobre a técnica, mas principalmente se essa empresa que você está aplicando, ela tem sentido para a sua carreira, se o cargo faz sentido, se a cultura faz sentido, se a empresa, o local da empresa, né, faz sentido para você, o regime que ela está contratando faz sentido, porque é um exercício de programação, né? Quando a gente entra numa entrevista, a gente quer ganhar, e a gente realmente quer acertar. Então, quanto mais informação nós tivermos, né, para entrar numa entrevista, melhor, né? Acho que você acaba tendo maior sucesso se você tiver essa organização prévia, né?
Laís, legal que você falou muito sobre a preparação, né, para a entrevista, como é que as pessoas devem agir nesse caso. Ô, Polito, você sabia que a Laís, ela entrevista, ela e o time dela, mais de 100 pessoas por mês na Ô, Robert louco. Half? Então, você imagina o tanto de gente que ela conversa, É. a experiência que ela tem, né? Então, bem bacana contar com isso aqui também. E aí, aproveitando, Laís, você falou muito da preparação, mas e durante a entrevista? A gente costuma dizer aqui que o currículo é a porta de entrada do processo seletivo. Mas um currículo sem história não funciona. Como é que a pessoa deve se portar? Como é que ela deve falar dela mesma durante a entrevista de emprego? Legal, Paty. É um volume considerável, né? Pensa que no time somos uma parte de um todo. Pensa quantas pessoas não são entrevistadas pela Robert Half no Brasil todos os dias e todos os meses, né? Então, realmente, é um volume muito grande de informação, preparação para a vida mesmo das entrevistas com as empresas, né? Então, durante a entrevista, eu sempre chamo muito atenção para a pontualidade. Eu acho que também faz parte desse exercício de programação que a pontualidade, né? É a forma como você se apresenta de primeira vez. Por quê? A gente tem uma oportunidade, certo, de causar uma boa primeira impressão. Então, quando a gente chega numa entrevista com uma energia bacana, com um aperto de mão assertivo, com olho no olho, né? Pontual, né, estudando, já tendo estudado a empresa, você entra numa entrevista mais seguro, né? E de fato, eu acho que além do que o papel está falando, o currículo muitas vezes mente, né? Então é muito mais sobre como você se coloca e como você vende a sua história na sala de entrevista, né? Por quê? Porque não existe um papel para uma vaga, existe uma história, existe uma pessoa, existe um objetivo que vai encontrar na outra linha, né, com a necessidade da empresa. Então, quando na sala de entrevista a gente está conversando, né, durante o bate-papo, é muito importante que o profissional tenha essa leitura, né, que ele está ali objetivando, ele está buscando uma carreira, ele está buscando um objetivo final, ele está ali realmente contando a história da sua vida. Então, é muito importante que você se atenha, por exemplo, ao tempo da entrevista, por exemplo. É muito ruim quando, ao longo da entrevista, a gente possui 1 hora. Às vezes, o recrutador ele está fazendo uma bateria de entrevistas. Então, se você não tem esse poder de síntese, essa programação de você contar a sua história no tempo adequado, né, da forma mais objetiva e diretiva possível, alinhada com os objetivos da empresa, você perde a oportunidade de causar uma primeira boa impressão, inclusive sobre tempo, sobre forma de você conduzir aquele bate-papo. Então, assim, essa primeira apresentação, essa organização da forma como você vai contar a sua história, essa forma de você atingir o tempo, né, adequado na entrevista, diz muito também sobre o candidato, né? Porque muitas vezes o candidato começa, a gente tem 1 hora, o candidato começa lá do seu estágio, lá de trás, e deixa de contar o que realmente é importante, que são, né, talvez as 3 últimas passagens, ou a passagem que mais tem a ver com a empresa que você já está buscando aquela oportunidade. Então, deixa de fazer o exercício de preparação, novamente, de análise, de que forma a minha trajetória ela vai conversar com a necessidade daquela empresa, de que forma as minhas características pessoais ela vai conversar com o que essa empresa acredita enquanto missão, valor, né, e cultura. Então, é uma forma também de você se organizar, criando um bom storytelling, né, causando uma primeira impressão, se vendendo de forma apropriada, vamos dizer assim, né. Achei legal, Paty, você trazer essa coisa no momento da entrevista, e eu fico pensando aqui, Laís, o quanto tem de armadilha, né, para quem vai ser candidato, porque nervosismo é uma armadilha perigosa. A gente, quando está nervoso, não raciocina, né, da mesma forma que raciocina quando está calmo. Às vezes você quer impressionar muito. Você fala assim, putz, eu estou aqui com a minha chance, pô, deixa eu vender bem aqui o peixe e tal. Então, eu imagino que tenha essas duas que vem na minha cabeça. Deve ter muitas outras armadilhas. E elas te levam a cometer erros ali, né? Com base na tua experiência, o que você já viu assim de erros que você recomendaria? Olha, não cometa esses determinados erros.
Legal. Bom, eu acho que esse ponto do ir aos extremos é muito delicado, né? Porque quando você entra numa sala de entrevista, você não conhece quem está te entrevistando, é a primeira relação que você está estruturando com aquela pessoa. E quando a gente vai, né, se autoafirmando demais ou vai muito apático, a gente chega de colocar aquele ponto que é o ponto ótimo, que é o da leitura do cenário apropriada. Ou seja, o que eu quero dizer? Se eu vou muito prepotente, ou eu sou melhor, ou eu faço essa atividade da forma pioneira, tenta trazer da forma mais humilde e trazendo exemplo, porque o entrevistador do outro lado, ele sabe ler gente. Ele é treinado para isso. Assim como a Paty trouxe, só o nosso time, hoje, entrevista mais de 100 profissionais por mês. Então, assim, isso já é uma habilidade que qualquer pessoa que se propõe a fazer recrutamento e seleção desenvolve de forma natural. Então, Claro. a prepotência ou o exagero, ela pode te levar a locais de uma percepção negativa. E aí a gente vai começar a explorar. E aí você talvez fique ansioso e erre, porque você não vai ter. Você vai parecer que você está mentindo. Então, assim, tenta, de certa forma, ao longo da entrevista, ser honesto com a sua trajetória profissional, realmente com as atividades que você executou, né? Então, assim, se eu estou disputando, isso é muito comum de acontecer, eu fui responsável pela implementação desse sistema. Mas calma, é uma empresa multinacional, tem diversos players envolvidos, diversas áreas. Nós já entrevistamos outras pessoas ali daquela área. Será que você foi a pessoa responsável por tocar todo o projeto? Ou você participou ativamente dentro desse processo, dessa e dessa forma? De que forma você contribuiu? É muito mais honesto, é muito mais interessante do outro lado a gente entender de que forma esse profissional agregou dentro daquele contexto do projeto, do que a gente ouvir o Eldorado, né? A gente achar que o candidato fez tudo e que de fato não fez. Então, eu diria, Politi, que é como se a gente tentasse sempre encontrar um equilíbrio, né? Um equilíbrio perfeito entre o que de fato você executou, de que forma você executou, como você exemplifica isso, porque também uma entrevista vazia é muito ruim, quando você fala que fez e não traz casos. Então, uma coisa que eu sempre também chamo muita atenção para a gente ter um olhar de avaliação é, ótimo, você participou desse projeto. De que forma? Quais foram suas entregas? Quais foram os indicadores que você alcançou? Qual foi a economia que você gerou para essa empresa? Então, isso faz parte também de um exercício de preparação. Então, tragam cases, né, de que forma você contribuiu para aquele processo, para aquela empresa de alguma forma, né? E aí, dessa forma, você demonstra domínio, o que eu acho que é muito importante, porque domínio gera também uma percepção de segurança. Então, assim, você já começa a perceber que aquele profissional talvez tenha ali, de fato, tenha tido uma participação ativa, e você demonstra humildade, porque não é um problema a gente, né, falar que não sabe ou ter pontos de desenvolvimento. Difícil é a gente encontrar depois, né, a gente vende um sonho, quando chega lá na frente o profissional não é retido, né, ou a relação de longo prazo ela não acontece, né, porque quando o profissional ele está buscando de forma legítima uma oportunidade, ele está buscando uma oportunidade de carreira, de fazer carreira no longo prazo, de buscar objetivos, assim como a empresa, ela acredita, né, tem expectativa ali de que aquele profissional rode, de que haja performance, né, então quando há esse exagero, essa mentira ali no começo da entrevista, de certa forma, ela pode prejudicar a retenção e a construção de uma história de longo prazo, né, numa nova oportunidade profissional. Laís, você trouxe essa questão que o headhunter, né, lê, faz a leitura ali do que a pessoa está falando e como ela está falando, e falou também essa questão de mentira, né? A gente fez algumas pesquisas aqui no passado, aqui na Robert Half, que falam que a mentira mentira no currículo, né, é o principal motivo que faz um headhunter, um recrutador, desistir do candidato logo na primeira entrevista, né? Tem até o podcast, né, Paty? Número 9. Tem um podcast sobre quem quiser voltar no número no 9 lá, vai lá. Mentiras no currículo, é verdade. Laís, nessa questão de leitura, a linguagem corporal, eu imagino que ela seja muito importante também durante a entrevista, né? Nesse momento que a gente passou das entrevistas que eram majoritariamente presenciais para as entrevistas agora virtuais, né? As primeiras entrevistas, os primeiros contatos, normalmente eu acredito que seja por vídeo hoje em dia.
Existe uma dificuldade maior de ler a pessoa nesse caso? Essa é uma excelente pergunta, né? Porque acho que todos passamos por um processo de adaptação também ao ambiente de tecnologia, né? Mas eu costumo dizer que toda a primeira impressão, né, e a leitura do candidato, ela é uma combinação, né? Desde o primeiro contato que você estrutura com aquele candidato. Ela é uma combinação de percepções. Na gentileza do atendimento, no cumprimento daquele horário que você agendou, na pontualidade que você estruturou ali, né, enfim, na pontualidade da entrevista, no controle da logística da conexão, né, na forma como você se apresenta de primeira. Então, assim, eu acho que quando a gente tem, na minha percepção, quando a gente possui uma oportunidade de entrevistar pessoalmente, a gente sente o aperto de mão, o olhar firme, mas isso não tira também a riqueza de uma primeira avaliação em sala de entrevista, né, virtual. Porque a conexão, por exemplo, se você está conectado comigo, você não está disperso, você não está olhando para o WhatsApp, a gente sabe quando a pessoa do outro lado não está dando o seu 100%. Então, assim, que ela está dedicada. Então, a energia da entrevista, porque eu acho, e eu acredito muito nisso, né, eu acho que um bom candidato é um candidato que coloca não só técnica, mas também coloca um esforço e possui uma energia, né, aquela vontade de se dedicar para aquela posição, e isso transborda, seja pessoalmente, seja virtualmente. Então, eu acho que mudou a nossa forma de analisar, mas ela não tira a importância desse primeiro contato, e a gente consegue perceber, independente, se for virtual, se for presencial, é algo que a gente consegue, sim, analisar. Você falou um pouquinho lá atrás, né? Você trouxe a questão da participação, deste formato, né? Da pessoa estar realmente atenta e tal. Mas você trouxe também sobre a questão de o tempo, né? Da pessoa também falar demais, se alongar demais. Mas a gente costuma dizer que a entrevista é uma via de mão dupla. O candidato também deve estar preparado para fazer perguntas. Como dosar, então? Qual que é a melhor hora para o candidato entrar? Como ele vai entender se ele pode perguntar ou se a entrevista está acabando e, de repente, ele não vai ter mais tempo para tirar as dúvidas dele? Ótimo, excelente pergunta. Por quê? Porque eu concordo muito que o processo de seleção é uma via de mão dupla, porque a gente presume que o processo é uma carreira, e carreira para a gente é muito importante, né? Aqui na Robert Half é o que a gente faz e vive. Então, eu acho que também o direito de fala é algo que ela tem que ser também do candidato na sala de entrevista. Mas, novamente, é um exercício de leitura de cenário. Por quê? Porque se a gente tem um horário marcado, a gente tem uma reunião de 2 até as 3, você vai cadenciando a sua história de forma que o outro lado também vai perguntando. E você, de certa forma, vai ouvindo o tom que vai ser dado pelo entrevistador e você vai seguindo. Então, também durante a sala de entrevista, é um exercício de leitura de cenário muito grande. E não há um problema você perguntar como você gostaria de conduzir. A gente já está no meio da entrevista e eu já cheguei até esse ponto. Se tiver abertura, porque a condução é uma via de mão dupla. Quando o bate-papo está fluindo, você vai sentindo que a coisa vai indo, você vai sentindo que a convergência vai acontecendo. Mas eu acho que o ambiente de pergunta, ele tem que ser posto. Não é toda hora para você perguntar, porque você também está sendo avaliado, né? Você também está sendo, o entrevistador quer ouvir a sua trajetória. Então, eu super acredito que a gente precisa, nesse momento, também de talvez deixar as perguntas mais para o final. Tá? Inclusive sobre a forma como você gostaria, ou quais são as etapas do processo, o que ainda tem de próximos passos, qual a expectativa de fechamento, como você gostaria, se eu tiver a necessidade de te contactar sobre um novo processo que surgiu, qual a forma que eu faço mais apropriada, né? E salário, Laís? Legal. Salário é algo que, dependendo do cenário, também a gente tem que discutir. Por quê? Porque se eventualmente esse profissional estiver sendo intermediado por uma consultoria como a Robert Half, talvez o salário seja uma pergunta para as próximas etapas. O salário, nesse primeiro momento, ele não deve ser o primeiro ponto principal dessa entrevista. Por quê? Porque isso pode gerar uma percepção de que o candidato só está se movimentando por aspectos salariais. E, às vezes,
é um fator muito importante, muitas das vezes é. A gente busca melhorias de incremento salarial. E é por isso que, quando a gente entra no jogo, a gente já tem que saber das regras. Então, faz parte sobre a questão do salário, Politi, a gente também fazer os nossos exercícios pessoais de estudar o nosso pacote. Vai parecer besteira, mas conhecer o nosso pacote de benefícios e salários no detalhe vai nos dizer muito sobre os nossos próximos passos sobre pretensão salarial e até onde eu posso ir. Porque, em tese, você só entra num processo de seleção via consultoria, via Robert Half, se você estiver dentro de um range salarial, que é aquele onde meu cliente também está disposto a pagar. Então, se você não tiver feito esse exercício de forma anterior e não tiver sido assistido pela consultoria, por exemplo, para te apoiar nessa conta, né, nesse direcionamento, não faz sentido eu te colocar na frente de um cliente. Não faz sentido você entrar nesse processo de seleção. Porque pensa, eu vou te colocar frente a um cliente e ele não vai ter disponibilidade financeira de te levar. Então, novamente, vai gerar frustração, vai gerar desgaste, vai gerar uma perda de tempo, vamos dizer assim, né, para ambos os lados. Um desalinhamento de expectativa. Então, sobre a questão da remuneração, Politi, eu sugiro fortemente que o profissional que vai entrar no processo, ele conheça o seu pacote, se tiver intermediado por uma consultoria como a Robert Half, isso seja informado em termos de pretensão. Olha, eu me movimento a partir dessa pretensão mínima e o meu ideal é esse, tá? A gente sempre tenta buscar esses dois cenários. E no primeiro momento, se o candidato não for perguntado, não é o momento de falar sobre pretensão salarial. É um segundo momento, talvez, em um segundo momento que essa questão vai ser desenhada, tá? Então, tenta explorar ao máximo outras questões sobre adaptabilidade da técnica, cultura, empatia com o gestor, porque isso tudo conta, né? Mais do que o salário nesse primeiro momento. É aí que eu queria entrar também, lá, já que salário não é uma pergunta para o primeiro momento, tem que ser bem avaliado isso nesse sentido. Primeiro, eu queria saber se você tem uma dica de pergunta interessante que um candidato poderia fazer para chamar atenção, né? Para você perceber, nossa, realmente essa pessoa veio preparada. E segundo, quando você vai conversar com uma pessoa, o que te chama a atenção? O que te fala, essa pessoa foi interessante, foi legal na entrevista? Boa. Eu acredito que quando um candidato ele entra entendendo e conhecendo a empresa e faz um link com o que ele pode oferecer, eu tenho a percepção de que ele se preparou e que ele está de forma consciente, entendendo que aquela oportunidade faz sentido para a carreira dele. Isso tem muito valor, porque aquele motivador é legítimo. E a gente consegue, dali, identificar que, de fato, existe um profissional que vai rodar e que vai bem na entrevista. Então, perguntas que são interessantes de serem feitas são aquelas que você estudou previamente a empresa, uma notícia recente, talvez, uma operação que essa empresa participou, pessoas em comum dentro daquele ambiente, você traz um rapport, que é uma aproximação, né, com aquele ambiente, e que te faz, de certa forma, se encaixar dentro daquele ambiente profissional. Então, isso torna um candidato muito atrativo para uma oportunidade, né? Isso torna o candidato com motivadores muito legítimos, quando ele consegue fazer esse link, né, intelectual ali com o momento da empresa, o que ele tem a oferecer, ele estudou a empresa. Gente, tem um valor absurdo você chegar numa entrevista conhecendo com quem você vai falar. No final do dia, todo mundo gosta de falar de si, né? Então, assim, quando você entra numa entrevista e você conhece o entrevistador, poxa, olha quanta coisa bacana pode decorrer dali. Uma sinergia em comum na faculdade, ou algum contato em comum que pode ser um ponto que vai fortalecer o seu nome ali no processo, porque vai ter algum tipo de referência que pode decorrer daquela relação. Então, assim, você nunca peca por estar preparado, né? Então, acho que é por ali. Laís, e assim, a gente está falando muito do conhecer a empresa, eu acho que essa é eu imagino que essa seja uma etapa depois que o candidato passou pela Robert Half e foi indicado para a empresa, né? Então, ele já sabe com quem ele vai falar. Mas no primeiro contato que ele vai ter com você,
Porque, ou a hora que ele vai aplicar para alguma vaga. Tem muitas vagas que coloca lá, empresa confidencial. E aí você ligou para ele, ou ele aplicou para essa vaga, você ligou, você gostou do currículo dele, só que você não pode ainda contar qual é a empresa. Como é que ele faz toda essa preparação? Perfeito, Paty. Então, aqui até explicando um pouco internamente, na Robert Half nós possuímos duas formas, dois tipos de entrevista, que são entrevistas proativas, que são aquelas que nós, consultores, nos adiantamos às tendências de mercado e convidamos candidatos de forma proativa para conhecer e dominar a sua trajetória, né, para que possivelmente, quando houver algum processo de seleção aderente, nós já tenhamos esse perfil mapeado, e aí a gente já adianta a estruturação desse relacionamento, tá? Ou a gente convida um candidato para uma entrevista para uma vaga, quando já existe essa vaga em andamento, tá? Então, são dois cenários. O cenário ideal é que a gente já tenha esse relacionamento com o candidato há bastante tempo. Então, assim, então ele senta com um consultor, né, na Robert Half, para falar sobre a vida, sobre a trajetória. Então, ele fala sobre a vida e trajetória de forma genérica. Então, ele nos conta a história desde lá do começo, as competências, e a gente pode pensar nele para qualquer oportunidade a nível Brasil, que é como a gente atua, né? Nós somos uma consultoria que faz vagas para todo o Brasil. Bom, quando a gente trabalha já, quando tem um cenário de vaga em aberto, nós temos algumas hipóteses dessas empresas, e esse sigilo não é ditado pela Robert Half, ele é ditado pelo cliente, pela especificidade daquela vaga. Pode ser que nós estejamos falando de uma vaga sigilosa, porque a gente está falando de uma substituição. Pode ser que nós estejamos falando de uma vaga que não faz sentido a gente abrir de mercado, porque a gente vai ter uma movimentação interna que pode gerar algum tipo de desconforto interno no time e que talvez a gente tenha que manter essa posição no sigilo nesse primeiro momento. Pode ser que seja porque o time, o concorrente não pode saber. Então, tem várias hipóteses que fazem que essa vaga se torne confidencial. Mas qual é o nosso papel enquanto consultoria, né, apoiar esse candidato? É entender o perfil desse candidato e dar os elementos mínimos para que ele vá para essa entrevista, sabendo o tamanho do desafio, a estrutura, o que se espera desse profissional, a rotina desse profissional, e falando sem mencionar o nome da companhia, o segmento onde ela atua, né, o objetivo da empresa no Brasil, o momento, ou enfim, ou internacionalmente falando, o momento dessa companhia e o porquê que essa oportunidade, nós, enquanto consultores, acreditamos que faz sentido para o desafio. Então, é muito mais sobre juntar a cultura, o momento e o nosso olhar enquanto consultores de faz sentido, porque eu estive em sala de entrevista conhecendo você para essa oportunidade, que a gente apresenta esse candidato para uma posição confidencial. E essa posição confidencial, no final do dia, Politi e Paty, é um grande exercício de fé, né? Porque tem gente que não quer participar. Tem gente que não se sente confortável, isso acontece muito. E da nossa parte, o que a gente sempre tenta fazer é aumentar o ambiente de segurança desse profissional, porque no final do dia, ele está disponibilizando uma expectativa, ele está disponibilizando uma hora do dia dele, que às vezes é super corrido. Então, às vezes, se a gente já tem um contato proativo estruturado com esse candidato, e esse candidato nos recebe por um bate-papo proativo, ele já possui relacionamento comigo, então ele passa a confiar nessa relação de consultoria. Então, ele vai para uma entrevista numa vaga sigilosa, confiando que o meu olhar enquanto consultora está fazendo sentido para aquela oportunidade. Então, ele vai muito mais pela relação do que e que é um grande ato de fé, vamos dizer assim, do que necessariamente porque ele abre mão de querer conhecer o nome inicialmente da empresa, né? E para se preparar, como você falou, você coloca a questão do setor, do segmento, né? Como é que você vai dar um histórico que ele vai conseguir também se preparar para chegar na conversa com essa empresa, mesmo sem saber o nome dela. E, de certa forma, a meu ver, chega até a ser um tipo de entrevista, em algumas circunstâncias, interessante, porque você está avaliando, o cliente está avaliando outros aspectos, como empatia, como habilidade de você, inclusive, trazer temas sem você conhecer o que você está lidando do outro lado.
o que é um exercício, é uma preparação, uma habilidade muito importante, você se vender sem você conhecer o contexto do outro lado, né? O contexto todo, porque o micro contexto você conhece, né? E aí, de certa forma, acontece muito, tá, pessoal? Assim, a entrevista, inicialmente, ela é sigilosa, e aí, quando eu colho o feedback após a entrevista do candidato, quando o candidato vai bem na entrevista, ou o cliente também se sente num ambiente de tanta segurança que sai o nome naturalmente. Então, assim, cria-se um ambiente. Não, olha que interessante, né? Você sai de um ambiente técnico para ir para um ambiente onde você conseguiu ler um cenário, você teve empatia, você gostou do desafio, o gestor, você teve empatia com quem você vai trabalhar, porque você também contrata, o outro lado contrata com quem vai gostar de trabalhar. E a gente, às vezes, desconsidera esse ponto, né? Que não é só o papel. É a relação que você estrutura ali naquela oportunidade. E às vezes sai. E aí, quando eu recebo esse tipo de input depois da entrevista, eu falo, nossa, alta probabilidade de ter uma contratação, porque já criou-se esse ambiente de segurança, né? Então, acho até curioso. Desculpa, essa relação é com o Headhunter, né? Porque quando você vai para uma entrevista com o recrutador da empresa, RH da empresa, aí muda um pouco a dinâmica ou é mais ou menos a mesma coisa? As dicas são mais ou menos as mesmas? Política, às vezes, são as mesmas, no ambiente de sigilo, às vezes é a mesma dica. Por quê? Porque se a empresa abordar diretamente, ela vai abordar com o logo da empresa. Então, assim, já vai ter o direcionamento para onde eu estou recrutando, né? Então, assim, eu acredito que pode acontecer. Eu já tive cliente, por exemplo, que já acionou diretamente do e-mail pessoal, e com outro nome, entendeu? Tipo assim, não coloca Cássio Politi, coloca André, para não ter nenhum tipo de vinculação de um e-mail pessoal que é criado para isso, para não fazer referência e menção à empresa por conta do sigilo dessa posição. Mas é muito raro acontecer. Eu acredito que nessas circunstâncias de sigilo, as consultorias são muito acessadas exatamente por esse ponto, né? Porque a gente sabe transitar essas informações de sigilo de forma muito responsável, né? Até porque a Robert Half, uma empresa de capital aberto, a gente tem esse ambiente ali de segurança também, de compliance, na hora de transitar esse tipo de informação, né? Então, eu acho que a dica vale para os dois, mas eu vejo com o RH interno das empresas acontecendo menos sigilo do que com as consultorias. Laís, você falou um pouco sobre a questão do sucesso, né, na entrevista, que quando o candidato sai te falando sobre empatia, te contando um pouco como foi, e o cliente também reportando isso. O profissional, como é que ele pode pensar assim, nossa, eu fui bem, eu acho que eu passei? O que ele deve, qual que é a sensação, ou como ele pode avaliar que ele teve um sucesso na entrevista? Olha, Paty, é muito curioso, né? A gente que entrevista muito ao longo das semanas e colhe muitos feedbacks após a entrevista, acho que o primeiro passo se o candidato, após a entrevista, te liga para contar como é que foi, ele já está com a segurança reforçada. Alta probabilidade dele ter ido bem, ou ele já criar esse ambiente de compromisso com você, que é de ótimo tom. Você ligar para contar como é que foi, né? E a gente sente, é um exercício, novamente, subjetivo. É um exercício de leitura de cenário, você acaba sentindo quando você possui essa empatia com o gestor, né? Um bom indicativo também na sala de entrevista é quando o gestor pergunta sobre próximos passos, disponibilidade de início. Você possui disponibilidade de início quando? Você está participando de outros processos de seleção? Também isso é uma pergunta bem corriqueira. Por quê? Porque o outro lado está preocupado. Tipo, nossa, se eu gostei desse profissional, eu tenho que correr aqui, porque realmente ele é um profissional que está sendo bem acessado no mercado, ou eu posso perder ele para algum outro processo de seleção. Não são, às vezes o candidato também me liga muito ansioso, fala, ele não me perguntou sobre próximos passos. Isso não significa que ele tenha ido mal, mas são perguntas que formalmente nos trazem algum tipo de indicativo que esse candidato foi bem ou que teve uma percepção. E aí eu olhando para o viés mais técnico, mas sem desconsiderar o aspecto subjetivo, que é essa energia que você sente de uma relação que foi bem estruturada. A conexão,
quando você possui assuntos em comum, quando você gosta do gestor, quando você sente que a entrevista foi um bate-bola. Eu sinto que, às vezes, quando eu colho os feedbacks entre o candidato e o entrevistador se gostaram, é como se uma engrenagem estivesse funcionando de forma bem fluida. A coisa vai acontecendo. Né? E aí, quando você tem, né, uma energia, e novamente, entra na primeira dica que a gente deu, quando você entra para ganhar, quando você entra seguro, quando você entra com uma energia positiva, você entra preparado, isso também ajuda muito, porque dá um recado para o outro lado, né? Você consegue também demonstrar aquele interesse, e demonstrar interesse também em entrevista é muito importante. Então, eu não sei te responder de forma técnica, eu acho que tem um feeling, também tem um subjetivo ali que a gente sente. E uma pergunta que eu costumo sempre fazer para os meus candidatos depois da entrevista é: você sente que essa vaga é sua? A pessoa fala: essa vaga é minha. Eu fui muito bem. E por vários motivos. E um deles também pode ser essa energia, essa técnica, enfim. Mas a gente, no fundo, sabe quando a gente vai bem, né? Você falou dessa pergunta que você faz, é uma pergunta difícil, né? E a outra pergunta difícil, acho que na vida, é aquela do quais as suas fraquezas, né? Eu lembra, a Marília Gabriela tinha um programa dela e ela terminava sempre, né, com essa pergunta para as pessoas: qual o seu principal defeito? E eram ridículas as respostas, tipo, meu principal defeito é ser generoso, é confiar nas pessoas. Isso não é defeito, isso é qualidade. Né? Ninguém chega lá e fala: pô, eu sou uma pessoa egoísta, eu sou uma pessoa com pavio curto, entendeu? Então, quais são boas respostas que você já recebeu para uma pergunta do tipo: quais seus defeitos, quais suas fraquezas? As respostas que eu mais gosto de escutar sobre fraqueza são as verdadeiras. E aí não tem uma ou duas, né? E eu digo que se você não somos seres humanos, se você não tiver espaço para errar, para você falhar, está errado. E o espaço de erro também é uma oportunidade de aprendizado. Então, quando eu posso falar, eu tendo a ser um pouco desorganizada sob situação de pressão. Ótimo. Mas de que forma você, como profissional, vem trabalhando para se desenvolver e melhorar essa deficiência? Quais são os aspectos do seu treinamento? Eu tenho um gap de inglês muito grande, eu fico nervoso quando eu tenho que falar numa reunião. Tá, e de que forma você tem feito para melhorar essa distância em relação ao idioma? Né? Você tem feito aulas, então, assim, sempre que você trouxer uma fraqueza, eu acho que demonstra, dentro desse contexto também de humildade e de desenvolvimento, algo positivo. Mas uma fraqueza por uma fraqueza não trabalhada, talvez seja um tiro no seu próprio pé, né? Porque ali você está tendo uma oportunidade de se vender. Então, assim, novamente, não adianta você me contar um caso que você fez uma super implementação se você não souber o número, se você não souber o resultado efetivo que você proporcionou. Assim como, se você me trouxer uma fraqueza, qualquer que seja, traga também uma forma como você vem fazendo para desenvolver ou para melhorar aquele gap, ou de que forma você evoluiu da sua última passagem para cá, né? Porque eu acho que isso também demonstra, de certa forma, até uma humildade, né? Porque essa pergunta vai vir. Ela vai vir de alguma forma, né? É o que o entrevistador do outro lado está querendo ouvir, está querendo pegar, caçar, né? Lá, aí você trouxe essa questão também de fraqueza, né? Do como responder isso. Eu queria saber de você. Você já pegou, por exemplo, num currículo, a pessoa tem tudo aquilo que a vaga precisa e tal. E na hora que você vai conversar, de repente, é totalmente diferente. Ou o contrário, de repente é um currículo que você está olhando, ele não está com tantas informações, só que quando você conversa com ele, ele é extremamente aderente àquela posição que você está trabalhando. Você já pegou coisas assim, muito discrepantes entre o que você leu e o que você viu? Excelente, Paty. Basicamente o dia inteiro. Basicamente é a nossa realidade. Por quê? Porque currículo é um papel, novamente, currículo mente. E quando a gente vai para a sala de entrevista, se a gente não tiver tido uma conexão com aquele candidato, se ele não tiver, né, conseguido, de certa forma, exemplificar sua trajetória, ele não vai brilhar. Às vezes, eu estou conduzindo uma oportunidade, tentando trazer um pouco para a realidade dos nossos processos. E o currículo,
a gente contrata, a gente brinca aqui, a gente contrata pelo técnico e demite pelo comportamental. E essa é a maior verdade do mundo. Quando eu estou na frente do cliente, as características pessoais, a cultura, a aderência e o porquê que aquela vaga existe e o azeite daquele profissional para a vaga, ele é muito mais no comportamental do que necessariamente no que o técnico está dizendo. Então, basicamente, meu trabalho como headhunter é ter esse olhar, porque se eu acredito que aquele profissional funciona para a vaga, eu vou lutar por ele até o final, independente se ele tiver algum gap técnico. Então, isso é muito importante, porque às vezes a técnica a gente ensina, o comportamento, não. O fit cultural, não. Eu não tenho como, por exemplo, encaixar alguém que tem uma fortaleza absurda de lidar em empresas familiares dentro de um contexto de uma multinacional. Estou dando exemplo, pode ser que sejam outros 1000, porque talvez ele não seja tão adaptado. Então, basicamente, o nosso exercício diário é cuidar dessa adaptabilidade, porque o currículo muitas vezes mente, e às vezes o candidato surpreende tanto a gente na sala de entrevista, que eu falo assim, cara, eu vou lutar por ele até eu conseguir uma realocação ou uma melhor oportunidade para ele. Já teve vez, Paty, que aí eu acho que até pessoalmente falando, eu tive um candidato que me marcou muito no começo da minha trajetória, que ele tinha um currículo bom, mas ele fazia uma entrevista muito ruim. Muito. E eu tinha certeza de que se ele aumentasse a confiança dele na hora de se colocar, na hora de se vender, ele iria bem, ele iria conseguir a oportunidade. E eu olhei naquele profissional exatamente o que você trouxe, esse cenário. Um papel e uma pessoa que precisava melhorar ali no comportamental. E eu tinha um cliente, que o meu cliente, na hora que eu entrei na sala de alinhamento com o meu cliente, eu falei assim, esse profissional é a cara do meu cliente, eu vou preparar ele. Não deu outra. Por quê? Porque ele possuía todas as características comportamentais, técnicas também, culturais, ele iria se dar bem, ele iria estar no longo prazo nessa empresa. Então, a gente encerrou essa vaga, eu fiz 3 entrevistas com ele, eu preparei ele 3 vezes, até que ele me convencesse como ele iria combinar o storytelling dele com técnico e comportamental. E hoje ele está na empresa até hoje. E ele já subiu, tipo, uns 3 cargos. Ou seja, é muito mais sobre o comportamental do que sobre o técnico. Isso não quer dizer que a gente não tem que se especializar. Isso não quer dizer que a gente não tem que buscar melhoria técnica. Isso não quer dizer que a gente não tenha que olhar para o lado técnico da vaga. Também é muito chato quando você recebe uma aplicação, você está trabalhando numa vaga de planejamento financeiro, uma pessoa de operações te manda um currículo. Não está errado, o currículo não vai ser visto da forma mais adequada. Mas o outro lado comportamental é muito mais forte e de como a pessoa se apresenta do que necessariamente o papel. Laís, eu acho que tem essa relação tal, e muito legal. Você colocou logo no início uma dica que eu acho que é muito importante, eu só queria retomar ela, sobre o contato com o headhunter. A gente recebe muita pergunta quando tem eventos e tal, que fala assim, mas eu posso entrar em contato com o headhunter? Eu posso ligar para ele para ver se a vaga já foi fechada? Como é que você... Qual é a dica que você dá? Qual que é a resposta para isso? Perfeito. Bom, novamente, o processo de seleção é uma via de mão dupla, e nós estamos alinhando expectativas o tempo todo. Alinhar a expectativa, o headhunter alinhar a expectativa com o candidato, e o candidato também alinhar a expectativa e jogar transparente sobre o que está acontecendo no cenário dele profissional, outros processos, é a chave fundamental para que esse processo de seleção aconteça de forma saudável, né, e positiva. Então, sim, feedback é sempre um compromisso de ambas as partes, e tanto do headhunter para o candidato, também como do candidato para o headhunter, porque na última linha, nós que estamos falando pelos candidatos no mercado. Então, se eu tiver algum desvio de informação, ou se eu ficar vendido por alguma forma, eu não vou ter a segurança necessária que eu preciso para defender esse candidato no processo de seleção. Então, a todos os candidatos que estiverem participando de processos de seleção, é um compromisso nosso alinhar as expectativas. A gente costuma sempre alinhar antes, olha, o processo tem essa etapa, mas pode ser que as coisas mudem ao longo do caminho, uma vaga seja congelada, um gestor entre de férias, ou a gente tem algum tipo de dificuldade de entrar em contato com o cliente, nem sempre a gente possui todas as respostas. Então, também é um ambiente que
que tem vários fatores. Mas é um compromisso, sim, da gente criar esse ambiente de proximidade e segurança para que se pergunte o que está acontecendo no processo de seleção. E do headhunter de comunicar. Está nesse status, a gente está tendo dificuldade de comunicação, ou o próximo passo é uma entrevista com o gestor imediato da vaga, a projeção de fechamento é para daqui a 3 semanas, tem outros candidatos no processo ou não. Então, assim, novamente, é a relação que a gente estrutura no começo. Se eu for transparente, se eu tiver uma entrevista proativa bacana e a gente começar a estruturar um relacionamento de longo prazo, isso vai vir de forma natural. Perfeito. Puxa, quero te agradecer muito, Laís, por bater esse papo aqui. Você tem muita experiência, dá para ver isso não só no que a Paty contou para a gente, mas do seu jeito de se expressar e contar histórias. Então, quero te agradecer muito aí por trazer, né, essa cartilha, né, para quem vai eventualmente aí para uma entrevista de emprego. Obrigado, viu, Laís? Imagina, Politi, muito obrigada a vocês pelas trocas, Paty também, e contem aqui conosco da Robert Half. Paty, quero te agradecer mais uma vez, muito bom rever você aqui no podcast e espero você nas próximas. Obrigado, viu, Paty? Com certeza, Politi. E é um tema que dá, assim, margem para versão 1, 2, 3 e 4, né? Então, vamos falar mais de entrevistas e vamos participar, né? Pode deixar que estarei de volta mais vezes. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! Robert Half Talks é um conteúdo da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Quem esteve conosco hoje foi a Laís Vasconcelos e também a Patrícia Alves, ambas da Robert Half. Meu nome é Cássio Politi e eu vou ficando por aqui. Eu espero você na próxima edição do Robert Half Talks. Até a próxima, hein?